Na fronteira do estado, em Bagé, o Internacional conheceu a sua primeira derrota na temporada de 2024, justamente para aquele time que provavelmente vai ser a equipe mais fraca de todo o Campeonato Gaúcho. A derrota se desenhou em especial nos primeiros minutos de partida, quando o Inter não entrou em campo e tendo uma postura passiva e até um pouco descompromissada, viu o time da casa abrir 2 gols de diferença, o que indignou o técnico Eduardo Cudê. A postura no decorrer da partida até foi um pouco melhor, mas não o suficiente para buscar o resultado, até porque o Inter perdeu oportunidades incríveis de empatar o jogo e até mesmo de virar o confronto. Nesse vídeo, a gente fala sobre a derrota do Inter 2-1 para o Guarani de Bagé, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar sobre a derrota do Inter. Agora acabou o jogo 2-1 para o Guarani de Bagé no estádio Estrela d'Alva. A primeira derrota do Inter nessa temporada de 2024. E é uma derrota que, obviamente, ela vai incomodar o torcedor, porque é contra um adversário que tem a folha, não é que é 10, é 100 vezes, talvez, menor do que o Internacional. É um time que talvez seja a equipe mais fraca do Campeonato Gaúcho, do interior, e que provavelmente vai ser rebaixada nesse Campeonato Gaúcho. E o Inter perdeu para o Guarani de Bagé. E obviamente que a derrota ela teve as suas circunstâncias. E a circunstância ela começa com a escalação do Inter, que é o time reserva do Internacional. O Cudê colocou aquele time que a gente imaginava, com exceção em relação ao time que eu projetei, do Alário, que entrou na vaga do Luiz Adriano, tá? E o Alário jogou 90 minutos, até para pegar um pouco mais de ritmo de jogo, o atacante argentino. E o time tem defeitos. É óbvio que são defeitos que deveriam ser suplantados contra uma equipe, repito, com um orçamento 100 vezes menor do que o do Internacional. Mas não foram. Vamos lá, o Depena na lateral esquerda, muitas dificuldades de marcação. O meio-campo pouquíssimo criativo com o Rômulo e com o Campanharo, em especial com o Campanharo. O Gabriel Barros tendo dificuldade também no enfrentamento contra os adversários. E com isso, o Inter saiu perdendo por 2-0. E foi aí que o Inter perdeu o jogo. Foi nos primeiros minutos, porque além de ter um time reserva, um time alternativo, um time que não é o mais forte, o titular, os jogadores entraram com uma postura que irritou até mesmo o técnico Eduardo Cudê. Pareceu um pouco descompromissado com a partida, sem intensidade. O Inter entrou dormindo em campo contra o Guarani. E aí o Guarani, que é a equipe da casa que está jogando por um prato de comida, os caras abriram 2-0. No primeiro lance, uma cabeçada que vem pelo alto, a defesa do Inter dorme e o Tony Júnior faz o gol na saída do goleiro Antony. No segundo gol, uma falha clamorosa do Gabriel Mercado, que se perdeu no kick da bola e os jogadores estavam um pouco atrapalhados com o kick da bola. Ele deixou a bola quicar, ela encobriu, o jogador veio na velocidade, passou por ele e deu assistência pro Michel. O Robert Renan chegou atrasado, o Michel bateu forte para fazer o 2-0. E aí com 2-0 ficou muito complicado. O Cudê se indignou, ele colocou os titulares para aquecer. O Inter cresce um pouco de desempenho no final do primeiro tempo, parece que deu uma acordada até o fato dos titulares começarem a aquecer. E o Inter consegue um pênalti em cima do Pedro Henrique, uma jogada que vem do lado esquerdo, ele domina e o Mikael chega atrasado nele, o zagueiro do Guarani de Bagé, pênalti que ele, Pedro Henrique, converte e faz o 2-1. Um primeiro tempo muito ruim do Internacional, em especial nos primeiros minutos. E foi ali que o Internacional perdeu o jogo. Uma postura amorfa, o Inter entrou passivo, o Inter entrou dormindo, o Inter entrou descompromissado, com jogadores reservas que deveriam justamente aproveitar essa oportunidade para mostrar que podem estar brigando pelo time titular. E foi longe disso. Foram incapazes de suplantar um time que, repito, tem um orçamento mais baixo do Campeonato Gaúcho. É um time que é 100 vezes tem um orçamento 100 vezes menor do que o do Internacional. Não aproveitaram a oportunidade. Na reta final do primeiro tempo melhorou um pouquinho a atitude, melhorou um pouquinho a postura, e aí no intervalo o Cudê mexe em todo o time. Chama os Vingadores. Ele chama lá o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, que é Alan Patrick, o Arangues, o René e o Wanderson, pra mudar o jogo. E assim, o segundo tempo ele foi todo do Internacional. É impressionante como o Alan Patrick ele sobra em relação a todo mundo.
A bola, parece que o tempo para quando a bola tá no pé dele. E ele mandou e desmandou no gramado do Estrela d'Alva, só que não foi o suficiente. O Guarani de Bagé, muito recuado, tirava os espaços do Internacional. E quando o Inter conseguia construir e criou pelo menos 2 oportunidades claras e teve mais uma bola na trave, então 3 oportunidades claras, quando o Inter conseguia construir, acabou pecando na concentração e perdendo gols incríveis. O Pedro Henrique recebe um passe do Johan, gira em cima do zagueiro, tem a bola limpa para finalizar, era um gol feito, e chuta forte, a bola vai por cima. O Johan recebe um passe maravilhoso do Alan Patrick, sai cara a cara com um goleiro e chuta para fora. E aí depois de uma cobrança de escanteio, é verdade, uma finalização um pouco mais difícil, o Lucas Alário chuta de pé direito, ela bate no pé da trave. O Inter construiu para virar o jogo. O Inter mandou no segundo tempo, o Guarani de Bagé não chegou no gol do Antony na segunda etapa, quando o Inter colocou de fato os jogadores titulares, mas aí pecou por ter errado os gols, pecou pela falta de capricho e sai com essa derrota amarga para aquele que deve ser o pior time talvez do Campeonato Gaúcho. Uma derrota que vai machucar, o Cudê estava muito incomodado durante o jogo com a atuação da equipe e acho que a repercussão do vestiário vai ser interessante. Eu acho que não muda a fila do pão em relação ao planejamento, nada do Inter, é uma derrota de Campeonato Gaúcho, um jogo que teve as suas circunstâncias, mas machuca o Inter com todo o investimento que fez, não conseguir ganhar e perder para o Guarani de Bagé no Estrela d'Alva, mesmo colocando todos os titulares em campo por metade da partida. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!